Olá, sejam bem-vindos ao programa Saúde em Foco. O tema do nosso programa de hoje é doação de medula óssea. E a nossa entrevistada é a coordenadora geral da rede do Hemosul, Marli Vava. Seja bem-vinda. Oi, bom dia. Muito obrigada pela oportunidade. Marli, qual que é a importância de ser um doador de medula óssea? Olha, os pacientes que fazem tratamento e que não têm sucesso nesse tratamento, a única esperança deles é a transplante de medula óssea. Então, para fazer o transplante, ele precisa de um doador. Então, as pessoas que estiverem de boa saúde, que podem fazer essa doação de medula óssea, é muito importante, porque assim, eles fazendo o cadastro de doadores, eles ficam num banco de dados que é disponibilizado para o mundo todo. Então, ele pode ajudar tanto os pacientes aqui do estado, quanto do Brasil, quanto do mundo. E como que faz esse cadastro? Marli, as pessoas precisam ir até uma rede do Hemosul? Isso. Os únicos responsáveis pelos cadastros aqui no estado são as nossas unidades da rede Hemosul. Então, qualquer das nossas unidades pode fazer esse cadastro. A pessoa vai, ela tem que ter entre 18 e 55 anos, estar com boa saúde, né? E comparecer em uma unidade nossa. Lá é retirada uma pequena porção de sangue, né, que são 5 ml, e é feita a primeira análise e é colocado no REDOME, que é o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Então, fica disponível para o Brasil todo. Esse transplante, na verdade, de medula óssea, não é só para leucemia, né? São mais de 80 doenças que pode estar ajudando a um tratamento, né? Então, é muito importante que as pessoas tomem essa consciência, né? E eu queria que você esclarecesse uma dúvida. Dói esse transplante? Como que funciona na prática? O transplante, ele é feito de várias formas. O médico que vai indicar qual tipo como que vai coletar essas células. Existe aquele que o doador vai para o centro cirúrgico e é retirado uma parte da medula, normalmente daquele osso das nádegas, né? E é retirado ali. Existe um outro tipo de transplante que o doador ele recebe um medicamento que faz com que as células jovens venham para a corrente superficial e é colhido numa máquina, tipo uma doação de sangue mesmo, por aférese, que é mais prático. Então, o médico é que vai dizer qual tipo de doação, qual tipo de coleta que será feito para aquele transplante. E aqui, a população sul-mato-grossense, ela tem recebido com bons olhos isso? Ela tem aceitado esse chamado? Nós somos um dos estados que mais tem doadores cadastrados. Mas o que a gente pede? Que o doador que venha fazer o cadastro, que ele esteja muito consciente do ato dele. Porque, em muitos casos, a única esperança de vida para aquele paciente que precisa é a desse doador. E nós tivemos, ultimamente, algumas negativas. Então, quando encontrou um doador compatível, ele se negou a doar. Então, o que a gente pede hoje? Tanto é que nós mudamos a nossa maneira de fazer o abordamento e a coleta. Hoje, a gente não faz mais em grandes eventos, a gente faz primeiros palestras de conscientização, né? Para que a pessoa que vier fazer o cadastro esteja consciente que ele precisa dar o apoio e dar o ok quando for compatível com alguém. E também a gente pede para que, se ele mudar de ideia, se ele fez o cadastro e ali na frente ele mudou de ideia, que não quer mais ser um doador, ele pode vir e retirar os dados dele do REDOME. Então, a gente consegue tirar esses dados e deixar ele fora do cadastro. Então, por isso que a gente pede que a pessoa que fizer o cadastro tem que ter plena consciência do ato dele. Marli, mas é importante conscientizar que não dói, né? Não deixa uma cicatriz enorme no corpo, porque eu acho que as pessoas acham isso, né? Tem essa ideia. Sim, quando é retirado do osso, ele recebe anestesia, ele vai para um centro cirúrgico, recebe anestesia,
E assim, não é que não dói nada, não. Ele fica com uma dorzinha no local, porque é um procedimento que fez ali. Mas é perfeitamente suportável, qualquer analgésico ajuda a diminuir a dor, né? Então não tem problema nenhum, não. E não corre risco nenhum, porque o sangue ele recupera muito rápido também. Isso que eu ia falar para você. Tem gente que doa até mais de uma vez, né? Que é um doador mesmo, né? Pode doar mais de uma vez a medula óssea. E isso, se for compatível, ele pode doar várias vezes. Nós temos, inclusive, aqui no Mato Grosso do Sul, um doador nosso que já doou 2 vezes. E é muito difícil essa compatibilidade. Então, eu queria que você explicasse como que funciona esse processo. É difícil encontrar um doador compatível? Não é fácil, não. Na teoria, o que se mostra é que a cada 100 mil habitantes, né, doadores, um pode ser compatível. Mas, às vezes, isso é mais difícil de conseguir. Tanto é que esse banco de dados do Redome é colocado no Banco Mundial exatamente para isso, para que você tenha bastante opções de encontrar um doador compatível. O que acontece com o doador depois que está tudo ok, que ele vai receber, que ele vai doar? O que acontece? Os trâmites, dizer, ok, você é um doador, a gente encontrou um paciente compatível com você. O que acontece? Quais os trâmites? Olha, quando ele faz o cadastro, que a gente coleta a primeira porção do sangue, ele faz o primeiro exame, que é a primeira fase. Esses primeiros exames, que é o básico, que fica no banco de dados. Então, quando essa primeira fase é compatível, aí ele faz novas coletas, porque os exames têm que ser mais rigorosos a partir desse momento. Então, ele faz a segunda fase e faz a terceira fase também. Então, o Redome encontra esse doador, os bancos dos hemocentros ou o próprio Redome entram em contato com o doador, ele vem para uma unidade nossa e nós fazemos a coleta e é enviado para o laboratório de novo para fazer a compatibilidade dessas outras fases. Quando está tudo ok, aí sim ele recebe o comunicado que ele está ok, que ele está pronto para fazer a doação da medula. Aí que o médico vai determinar qual tipo de coleta que será feito para esse doador de medula. E aqui no estado não faz, a gente só faz a captação, é isso? Exatamente. Hoje, que não é feito ainda aqui no estado, tem um hospital que já está providenciando, eu acho que eles vão implantar o transplante aqui no estado, né? Que boa notícia! Que boa notícia. Então, mas por enquanto não é feito, mas assim, pode ser coletada a medula tanto aqui no estado e enviada a medula para o estado onde está o paciente ou para o mundo, né, qualquer país do mundo, ou o doador vai até onde está o paciente para fazer a coleta. Tanto é que nós temos doadores que já foram para a Turquia, foram vários países do mundo para fazer a doação lá. Então, é um ato médico, né? O médico que vai determinar qual é o tipo de coleta que ele vai indicar para aquele paciente. Você acha que tem que ter uma conscientização por parte, desde as escolas, assim, desde a educação infantil, digamos assim, para que as pessoas tenham essa compaixão com o seu próximo, para entender a importância de ser um doador? Exatamente, é um trabalho que nós pretendemos fazer, a gente já iniciou, mas ainda não está muito consistente, que é esse trabalho com os jovens, com as crianças. Porque tanto a doação de sangue quanto de medula é muito importante. O que a gente sempre fala? Esse é o único medicamento que você não encontra numa prateleira de farmácia, né? Você depende da doação do seu semelhante para restabelecer a saúde daquele que precisa. A medula é a mesma coisa. Então, a gente precisa dessa conscientização desde as crianças, os jovens. Então, é um trabalho que o Hemosul pretende fortalecer nas escolas, para que a gente comece, que as crianças cresçam com essa responsabilidade de ajudar o semelhante a salvar a sua vida.
Porque a gente sabe que nem sempre a gente consegue ser compatível. Às vezes você tem um problema na família, mas nem sempre você é compatível, né? Um irmão com o outro, né? Então a gente tem que abrir mais possibilidades para a gente se ajudar, né? Exatamente, exatamente. Muitas famílias não são compatíveis e existem muitas doenças também que, como você já falou no início, que é indicado o transplante de medula. Por exemplo, anemia falciforme, hoje está se usando o transplante de medula para aquelas pacientes que têm os casos mais graves. E isso, normalmente, a família que tem a anemia falciforme, quase toda a família também tem. Então, você não vai encontrar na família, você vai precisar de uma outra pessoa de fora para fazer essa doação, né? E várias outras doenças que também são hereditárias, que também acomete a família toda. Então, você precisa de pessoas de fora para fazer, fora do vínculo familiar, para fazer essa doação. Eu gostaria de saber se todo mundo está apto para fazer a doação. Existe regras? Existe. Primeiro, tem que ter entre 18 e 55 anos. Não ter doenças transmissíveis pelo sangue. As pessoas que tiveram câncer não podem doar. Então, a gente tem vários critérios básicos que vai inaptar esse doador. Mas aquele que tem boa saúde e tal, e está nessa faixa de idade, ela será super bem-vinda para fazer parte do banco de dados. Muito obrigada pela entrevista, Marli. Eu queria que você deixasse o endereço, um telefone de contato para as pessoas que estão vendo a nossa entrevista, para elas irem até o Hemosul e se inscreverem, né? Exatamente. Nós temos 12 unidades no Hemosul. O Hemosul é o único responsável por fazer as coletas, né, e colocar os dados no Redome. Então, só a rede Hemosul que pode fazer isso aqui no estado. Nós temos 12 unidades, como eu falei. Aqui em Campo Grande são 3, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304, lá na Santa Casa, no Hemosul da Santa Casa, no Hospital Regional também. E temos mais unidades no estado. Então, entra no nosso site, www.hemosul.ms.gov.br, e tem o endereço de todas as nossas unidades que pode fazer lá. Também pode fazer campanhas para a gente, né, um grupo de colegas de faculdade, de empresas e tal, aqueles que tiverem bastante consciência, que vão lá, pode fazer campanhas que a gente faz a coleta fora da nossa unidade do Hemocentro também, para a gente aumentar esse número de pessoas cadastradas para fazer a doação. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Durante essas campanhas de doação, então, é vinculado também a de captação de medula óssea, é isso? Isso, todas as campanhas que a gente faz, as campanhas externas, que são fora das nossas unidades, nos municípios que nós fazemos também o cadastro de doadores de medula óssea nessas campanhas, sim. Ótimo. Muito obrigada, então, pela entrevista, tá? Nós que agradecemos a oportunidade, a nossa causa é muito importante, muito bonita, e nós dependemos da boa vontade das pessoas para fazer com que a gente consiga atender quem precisa. Sem dúvida. Obrigada. Não saia daí, no segundo bloco eu vou entrevistar o jornalista Alcindo Rocha. Ele é um paciente, ele recebeu a medula óssea e a gente vai conversar um pouquinho sobre a história dele. E nesse segundo bloco eu recebo o jornalista Alcindo Rocha. Ele vai contar um pouco da história dele pra gente. Ele recebeu um transplante de medula óssea. Alcindo, seja bem-vindo. Oi, Ana, muito obrigado pelo convite. Um olá para todas as pessoas que estão assistindo a essa entrevista. Alcindo, eu queria que você contasse para os nossos telespectadores um pouquinho da sua história, para eles compreenderem a importância do transplante de medula óssea. Bom, eu tive leucemia mieloide aguda, fui diagnosticado em janeiro de 2015, e a leucemia mieloide aguda é uma das doenças em que o tratamento exige que haja um transplante de medula óssea, como forma de tratar a doença, né, de curar a doença no paciente. E eu fiquei doente em janeiro de 2015, e no fim de 2015 mesmo,
eu fui submetido a um transplante de medula óssea em novembro de 2015, em Jaú, São Paulo. Aqui em Campo Grande não havia esse tipo de tratamento ainda, então eu tive que me deslocar para um hospital de Jaú, no interior de São Paulo, onde eu fiz o transplante, e desde então eu sou um sobrevivente da leucemia, um transplantado de medula óssea. Resumidamente é isso, a história é mais longa, mas resumidamente é isso. Alcindo, eu queria que você... como que foi essa busca pelo doador? Foi difícil? Bom, há duas situações que podem ocorrer com o paciente de medula óssea. Aliás, com o paciente que tem alguma doença que requer transplante de medula óssea. Ou ele tem irmãos compatíveis com ele, e aí ele tem o doador na família, que foi o meu caso. Eu tenho 5 irmãos, e dos meus 5 irmãos, 2 são compatíveis têm medulas compatíveis com a minha, ou você não tem irmãos, ou não tem irmãos compatíveis, aí você vai depender de doadores aleatoriamente do banco de doadores. Aí a importância de haver, quanto mais gente cadastrada como doador, melhor. Esses pacientes precisam aguardar que haja o surgimento de um doador compatível para que eles possam fazer o transplante. No meu caso, eu não precisei esperar, porque eu já tinha 2 irmãos compatíveis, nós podemos escolher um, nós podemos. Alcindo, é importante também a gente falar que apenas 25% o doador compatível entre irmãos, apenas 25%. Então, ainda bem que seu deu certo, né? Sim, ó, você vê, para mim foi um luxo, né? De 5 irmãos, 2 compatíveis. Eu conheci pessoas durante o tratamento que tinham irmãos e não eram compatíveis. Então, eles tiveram que contar com a sorte de encontrar doadores no banco de doadores. Mas eu não, eu posso dizer que eu fui um privilegiado, porque a família grande nesse aspecto foi positivo para mim. Você, então, tem 2 experiências para me contar. Primeiro, como paciente que recebeu a doação, como é que foi após a doação? E eu queria também que você me falasse como que foi para o seu irmão que doou, se ele sentiu dor, como que foi a recuperação dele. Esclarecer para as pessoas e ter essa compreensão. Você tem esses 2 relatos para poder me dar, né? Sim, olha, o paciente, quando uma pessoa é diagnosticado com doença da medula, igual eu que era leucemia mieloide aguda, primeiro tem um longo caminho, que para mim eu chamo de calvário, que é a parte quimioterápica. Os pacientes são submetidos a ciclos de quimioterapia, e é uma fase muito difícil, porque a quimio, ela é um remédio, mas ela é também um veneno, ela tem efeitos colaterais muito fortes, ela debilita o sistema imunológico, que aí por qualquer infecção que você pegar pode ser letal, pode ser fatal. Depois que você passa pela parte quimioterápica, quando a doença entra em remissão, aí você vai para o transplante de medula. Então, eu fui de janeiro de 2015 até novembro, eu já estava apto a fazer o transplante. Então, em novembro de 2015, eu fiz o transplante, aí vem outro calvário, que é a parte de recuperação do transplante. O paciente novamente fica extremamente debilitado após o transplante, porque o sistema imunológico é como se houvesse um reset do sistema imunológico, ele é zerado, você zera os seus mecanismos de defesa do corpo, tanto que você precisa refazer todo o seu cartão de vacinação, todo. Verdade, é como se você nascesse de novo e não tivesse nenhuma vacina, não tivesse feito nenhuma vacina, porque você precisa refazer. Então, assim... Nascimento, né? Exatamente, é um segundo nascimento. Aí, cerca de 2 anos após o transplante, eu não pude trabalhar, eu tinha que me cuidar, eu já tinha que usar máscara antes dessa pandemia existir, não podia ter toque com as pessoas de cumprimentar pegando na mão, tinha que tomar um cuidado extremo com a higiene dos alimentos, mais que o de uma pessoa normal que eu digo que não foi submetida ao transplante. Agora, para quem está doando, é bem tranquilo. O meu irmão, assim, em uma semana, 2 semanas, já tinha voltado a trabalhar. Então, assim, para quem vai doar, é um pouco invasivo? É. Mas se você for considerar que aquilo ali é um gesto que está salvando a vida de alguém, e a recuperação é muito mais simples, porque quando você retira a medula do paciente que doou, imediatamente o organismo já vai começar a produzir a medula que foi retirada, para repor. Agora, quem recebe foram cerca de 2 anos para eu poder voltar a trabalhar, poder voltar a me exercitar, a malhar, correr, ter uma vida normal.
O que mudou na sua vida após o transplante? Olha, a gente passa a ver a vida de uma forma diferente, viu? Quando você tem uma doença como essa, você fica pensando assim: olha, eu estava aqui ontem, brincando com os meus amigos, vendo minha família, e de repente, de uma hora para outra, eu posso não estar mais por conta de uma doença que ela chega silenciosa, como foi no meu caso. Eu não fazia ideia de que os sintomas que eu estava sentindo no final de 2014 eram o início de uma doença tão severa quanto a leucemia mieloide aguda. Então você começa a valorizar pequenas coisas da sua vida que às vezes passa despercebido quando você não passa por uma situação dessa. Como estar com os amigos, estar mais com a sua família, aproveitar melhor a vida, né? Você rever a sua vida. É um período de reflexão. Alcindo, você falou que você teve alguns sintomas da doença, né? Eu gostaria que você desse uma dica para as pessoas, né? De quanto é importante você estar fazendo um check-up, entendendo o seu corpo, não deixando passar muito tempo. Olha, eu tô com uma dor de cabeça, aí vai tomando remédio. Como que foi no seu caso? Olha, as pessoas procurarem ajuda médica, procurar fazer exame com rotina, com frequência, com a periodicidade, é muito importante justamente numa situação dessa. Você pode ter só uma enxaqueca, uma dor de cabeça simples, que você toma uma dipirona e está ok. Mas, ao mesmo tempo, os sintomas que parecem não ser tão graves, são o prenúncio ou sintomas de uma doença tão grave quanto a leucemia. No meu caso, por exemplo, o que me salvou foi que quando os sintomas já estavam ficando assim, me incomodando, eu procurei um laboratório. Na ocasião, eu nem procurei um médico, eu procurei direto um laboratório e fiz exame de sangue, uma série de exames. DSTs, exame de sangue, hemograma, um monte de exame. E aí, com base num hemograma, o laboratório entrou em contato comigo e falou: procura um médico que o seu hemograma está todo alterado, totalmente alterado. Aí, nesse mesmo dia, eu fui a um hospital e aí, coincidentemente, um hemato me atendeu, porque era um hemograma que estava com um problema, né? Hematologista, e ela viu meu hemograma e, com base no hemograma, ela me internou já. Ela falou: olha, provavelmente isso é leucemia, só que a gente não tem como afirmar categoricamente ainda, mas você já vai ficar internado porque o seu quadro não está, o seu sangue está péssimo. Aí no dia seguinte coletaram a medula e aí com base no mielograma, 4 dias depois eu já estava fazendo quimioterapia, para você ter uma ideia de como já estava avançada a minha situação, o quadro da minha doença. E eu não fazia ideia, eu vinha sentindo desde o fim de 2014 um cansaço excessivo, uma palidez excessiva, manchas na pele, sobretudo axilas e virilha. Então, assim, são coisas que você não faz ideia que é uma leucemia. E aí, o fato de eu ter feito um hemograma e procurado um médico me salvou. Depois, agora, após, né? Você pode dizer que você está curado depois do transplante que você fez? Porque existem vários Olha, que é só o transplante que deixa o paciente curado, né? existem alguns tipos de doenças do sangue que não precisam do transplante. No meu caso, eu precisei, e a maior parte precisa, são dezenas de doenças que precisam do transplante. A gente quer crer que está curado, eu creio que que eu esteja curado, mas os médicos, a equipe que me atende nos dois hospitais, o hospital aqui de Campo Grande, que é o HR, e o hospital lá de Jaú, que é o Amaral Carvalho, eles são mais cautelosos, os médicos têm uma visão diferente, então eles não falam que o paciente está curado, o paciente está com a doença não tem mais sintomas, ela está em remissão, eu já passei dos 5 anos que são críticos e que pode haver uma recidiva da doença, mas eu já superei esse período crítico. Então, assim, eles evitam de falar o termo curado, mas para mim, eu me sinto como curado e não tenho que tomar mais medicamento há mais de 3 anos eu não tomo medicamento algum para tratar disso. Então, assim, eu prefiro viver como se eu estivesse curado, mas os médicos são mais cautelosos. Quais são os novos hábitos que você inseriu? Você já pôde começar a atividade física, voltar à sua vida normal depois do transplante? Olha, é uma vida quase normal. Eu não digo que ela é normal, igual a de uma pessoa que não foi submetido a essa doença, a esse tratamento, porque há algumas pequenas restrições ainda. Mas desde 2017, fevereiro de 2017, eu pude voltar a trabalhar, porque o meu trabalho não é um trabalho que fica exposto ao sol, por exemplo.
se a pessoa tem uma profissão de pedreiro, que vai ter que se expor ao sol, a pó, provavelmente ela vai ter que repensar a profissão dela, vai ter que tomar um cuidado bem maior. Por causa que, no meu caso, não, eu fico protegido do sol. O sol é um dos problemas para quem faz transplante de medula óssea. Você deve evitar a exposição prolongada ao sol, porque desencadeia rejeição de pele. Então, assim, desde de fevereiro de 2017, eu posso trabalhar, eu pude voltar a correr, eu pude voltar a treinar, eu sempre gostei de treinar, e desde então eu estou treinando, né, musculação. Eu tenho que tomar cuidado com alguns alimentos, eu não posso comer alimentos, carnes cruas, por exemplo, sushi, ou bife mal passado, churrasco mal passado, e tomar os cuidados que toda pessoa tem que tomar, né? Com higiene de alimentos, etc. A gente está aqui numa casa de leis, né, na Assembleia Legislativa. Eu queria que você, o que o poder público ele pode estar contribuindo para ajudar nessa campanha de doação de medula óssea? Olha, então, assim, do ponto de vista, o poder público de modo geral, o que pode haver, por exemplo, eu fiz todo o meu tratamento pelo SUS. Então, assim, foi um negócio que a população, o SUS, somos nós que custeamos. Então, assim, eu sou grato ao SUS nesse aspecto. Há muitas críticas a fazer ao SUS? Mas no caso do meu tratamento, ele foi eficaz. E foi totalmente pelo SUS, tanto a quimioterapia quanto o transplante. Então, assim, é o poder público. Agora, do ponto de vista de uma casa de leis, do legislativo, agora não me vem à mente o que o poder legislativo, em termos de aperfeiçoar a legislação, que assim, eu não sou tão conhecedor dos detalhes da legislação. Mas agora o poder público como um todo, haver destinação de mais recursos para a saúde, haver ampliação de leitos, haver a compra de material, haver facilidade nos diagnósticos, facilidade no atendimento. Eu acho que essas são ações que o poder público poderia realizar. Bom, no caso do poder legislativo, eu sei que existem as emendas parlamentares. Então, Isso. assim, se os parlamentares, se os deputados estaduais puderem destinar emendas parlamentares específicas para o tratamento oncológico, então seria, assim, ótimo, porque vai estar ajudando a salvar vidas. Todas as pessoas que têm algum tipo de doença que precisa ser internada precisam dessa ajuda, mas como nós estamos falando de leucemia, de câncer, oncologia, então eles podem destinar uma parte desses recursos, se for possível, né? Aí tem que ver a questão da legalidade. Quais foram os maiores obstáculos que você sentiu ao buscar o tratamento? Olha, na verdade, assim, no meu caso, como eu moro aqui em Campo Grande, é a questão da distância do hospital, porque eu pude ser internado lá no dia que eu fui, todas as vezes que eu precisei ser internado não houve empecilho, não, às vezes, eventualmente, agora eu pensei numa situação, foi bom você ter perguntado isso, a questão de faltar sangue e plaqueta. Além, obviamente, da medula, que assim poucas pessoas às vezes conhecem e não se cadastram como doador de medula. Mas fica um alerta para as pessoas se cadastrarem e fazerem com mais regularidade a doação de sangue e plaqueta. Esse foi o grande empecilho durante o tratamento, porque o paciente oncológico, ele precisa quase que diariamente, quando ele está internado, de transfusões, seja de sangue, plaqueta e, no fim do tratamento, da própria medula. Então, assim, eventualmente, demorava a chegar sangue, demorava a chegar plaqueta, porque não havia escassez nos bancos de doadores aqui de Campo Grande, nos bancos de sangue de Campo Grande. Então, assim, esse acho que foi o problema mais grave que eu passei durante o meu tratamento e que provavelmente a maioria dos pacientes passa. Alcindo, eu gostaria que você explicasse para as pessoas qual que é a importância de ser doador de medula óssea. Você não teve essa angústia, né, de muitos que precisaram ficar no redome, né, para conseguir essa doação. Graças a Deus você teve seus irmãos. Queria que você contasse para a gente um pouquinho dessa experiência. Olha, a maior quantidade de doadores possível, a disponibilidade de sangue, de plaqueta e de doadores de medula no redome é crucial para salvar a vida dos pacientes que precisam do transplante como forma de tratamento das doenças que eles têm. Então, assim, é muito importante, como eu disse, é crucial que haja um maior número de pessoas doando com frequência sangue e plaqueta, para que sempre haja disponibilidade desses derivados do sangue,
quando os pacientes precisam, porque no caso dos pacientes oncológicos, eles precisam quase que diariamente de transfusão de sangue ou plaqueta. E no caso de quem precisa de um transplante de medula, eles vão precisar lá no fim do tratamento da própria medula. Então, são gestos tão simples e que tomam tão pouco tempo de quem está se dispondo a doar, em comparação com o resultado, que é você estar salvando uma vida ou vidas. Quando você doa sangue e plaqueta, você está salvando vidas, porque aquele sangue que você doou vai estar ajudando mais de uma pessoa. E doador de medula também. Você se cadastrar como doador de medula, você vai estar ampliando a compatibilidade, a probabilidade de um paciente que depende do redome encontrar alguém compatível e salvar a vida dessa pessoa. Alcindo, muito obrigada pela sua entrevista, pelos esclarecimentos, por ter contado um pouquinho da sua história de vida. Eu quero que você consiga realizar todos os seus sonhos e que nessa nova etapa da sua vida, eu acho que o brilho, né? Existe um brilho maior diante da vida e das pessoas e das coisas, né? Muito obrigado, Ana. Parabéns à Assembleia Legislativa por estar fazendo esse trabalho de divulgação de um assunto que é tão importante e que essa divulgação, trazer essa notícia, essas informações às pessoas, resultem numa ampliação do número de doadores, seja de sangue, seja de medula óssea. Verdade, verdade. O programa Saúde em Foco fica por aqui. Diga sim para salvar uma vida.